de administração, mas a gente convidou também alunos de outros cursos, então a gente também vai ter alunos e professores do curso de farmácia, medicina, odonto, enfim, da área da saúde de maneira geral, tá bom? Hoje a gente vai ter 3 convidados, e o professor Felipe pode assumir a fala para apresentar um pouquinho de cada um deles, e também já iniciar a nossa tarde de hoje. O formato do nosso evento, assim como foi ontem, cada um deles vai ter em torno de 15 minutos para fazer uma explanação, né, sobre um pouquinho do que eles vivenciaram nesse momento de pandemia, e depois a gente abre, né, para perguntas, mas vocês desde já podem também comentar aqui no chat, né, quem quiser ir colocando as perguntas, eu vou ficar organizando as perguntas direitinho aqui, tudo bem? Professor Felipe, fique à vontade. Obrigado, professora Tati. Boa tarde para todo mundo. Obrigado pela presença de vocês aqui. Certeza que vai ser uma tarde bem proveitosa para todos. Nós vamos começar com a fala dos nossos 3 convidados. Tá? A ordem da fala, nós vamos começar daqui a pouco com a Priscila Braga, que é gestora regional do Laboratório Nacional Sabin Medicina Diagnóstica, egressa nossa, né, graduada em Farmácia Bioquímica aqui pelo CESUPA, pós-graduada em Gestão Empresarial pela FGV e mestranda em Assistência Farmacêutica e Saúde pela UFPA. Ela vai ser a primeira a falar. Depois nós vamos ter o Diogo Dias, que é diretor clínico do Hospital Porto Dias, médico pela UEPA, especialista em gestão de sistemas de saúde, e pela Fundação Getúlio Vargas, e fellowship em gestão hospitalar no Hospital Israelita Albert Einstein. E para fechar, nós vamos ter a Amanda Azevedo, que é gerente do delivery da Farmapele, farmacêutica gerente, responsável pelo delivery da Farmapele Belém, bacharel em farmácia pelo CESUPA, mais uma egressa nossa, e mestre em microbiologia médica pela URFJ. Então, a ideia e o tema hoje, para todos os convidados aqui, é nós discutirmos sobre as mudanças necessárias para essas organizações que estão na linha de frente do combate ao Covid. Então, é óbvio que o Covid ele afetou muitas organizações, cada uma do seu jeito, mas aquelas principalmente relacionadas à saúde tiveram um impacto muito maior. Elas tiveram que se adaptar a uma nova realidade de uma demanda muito grande, num momento de muita incerteza. Então, eu acho que a gente discute muito em sala de aula até como agir em momentos de crise ou em momentos de dificuldade, e eu acho que a gente tem um aprendizado muito grande para tirar agora, justamente de gestores que estão passando por isso e tiveram que fazer mudanças, muitas vezes drásticas, em um curto período de tempo. E aí seria, então, legal discutir como foi esse processo, como essas decisões foram tomadas, e a gente tentar aprender com isso aí. Eu vou desligar a minha câmera já vou passar a palavra para a Priscila, e aí ela vai ter 15 minutos, cada um dos convidados tem 15 minutos, e vocês já ficam à vontade para ir mandando as perguntas pelo chat, que eu e a Tati vamos organizar para que a gente possa fazer essas perguntas depois. E aí, no final, os nossos 3 convidados abrem as suas câmeras, se possível for, para que todos vejam, e a gente começa essa discussão. Então, primeiro, Priscila, a palavra é sua, fique à vontade, se quiser abrir a câmera para os nossos alunos verem, e 15 minutos aí para esse bate-papo, falar um pouco da sua empresa e das suas estratégias, por favor. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Então, eu sou do Laboratório Sabin, um laboratório nacional, né? Nós temos nós estamos em 3 estados, né? São mais de 35 unidades distribuídas em vários segmentos, tanto análises clínicas, como serviço de imagem, como vacinas, né? Então, a gente tem uma média aí de atendimento de mais ou menos 5 milhões de clientes durante o ano, então, assim, e a gente tem mais ou menos 5.400 colaboradores ao total, né? Como podem ver, a gente está distribuído em 3 estados, são 53 cidades, então são 296 unidades de negócio. A gente está entre as 500 maiores empresas do Brasil e entre as 10 maiores empresas para se trabalhar no Brasil para a Great Place to Work. Então, assim, no período da pandemia, como todo mundo sabe, no CEIB não foi diferente, né? Em Belém a gente está há 7 anos,
a gente possui 3 unidades, e no período da pandemia foi um período que a gente teve que se ajustar ao processo, né? Então, eu digo que a gente passou por 3 grandes etapas, eu acho que 90% das empresas que tiveram no segmento de saúde, que tiveram que se adaptar, passaram por essas etapas. Então, assim, a nossa primeira etapa foi no início da pandemia, então, assim, logo no início, onde havia muitas perguntas e poucas respostas, né? Não que hoje seja diferente, mas hoje a gente já tem um pouco mais de resposta, mas no início a gente tinha um momento com poucas informações, muitas perguntas, então o que a gente precisava fazer? Então, nosso primeiro intuito foi sensibilizar a nossa equipe. Então, vamos trabalhar a equipe, vamos desenvolver, vamos deixar eles seguros do processo, até porque a gente ia lidar na linha de frente, então a gente precisava que a equipe tivesse entendimento do que estava acontecendo, né? A gente fez uma adaptação, enfim, rápida na parte de logística quanto à questão de segurança, então todos os processos que estavam voltados à segurança do nosso colaborador foram executados. A gente criou um plano de trabalho para desenvolver durante todo esse período. E esse plano de trabalho se deu a partir dos cenários que iam se evoluindo, porque todo dia a gente tinha uma novidade. Então, cada dia que passava, a demanda aumentava, então a gente reestruturava e adaptava o processo. Então, a gente criou esse plano. No primeiro momento, a gente fechou todas as unidades, fizemos o afastamento daquelas pessoas que estavam dentro da zona de risco, né, do grupo de risco, e começamos a desenvolver novos cenários para poder conseguir atender a população, que a demanda estava só crescendo. E aí, no pico da pandemia, a gente começou a estruturar os processos internos. Então, assim, nosso primeiro processo a reestruturar foi o processo de compras, né, logística, porque a gente teve que se readequar, né, as compras ficaram praticamente escassas, os materiais, os insumos, então, assim, com o bloqueio, né, das fronteiras, isso atrapalhou bastante, então a gente que trabalha com muitos insumos importados teve esse impacto. Então, nosso primeiro movimento foi nessa questão. A gente criou novas frentes de atendimento na coleta externa, que foi um braço que conseguiu chegar até a população. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente pegou todo o nosso grupo e tornou as unidades como uma grande unidade externa. Então, indo até a casa dos clientes para fazer essa captação e conseguir atender essa demanda. A gente foi para alguns hospitais potenciais, inclusive o próprio Porto Dias, para atender e dar velocidade nesse diagnóstico e o prognóstico desses pacientes. A gente trabalhou tanto internamente como em home office, então a gente fez algumas adaptações, né, tentando também evitar, porque a gente sabia que apesar da gente, além da gente estar na linha de frente, a gente corria o risco de ter também déficit de afastamento, enfim, atestados, que ia impactar no nosso processo naquele momento, né. A gente começou a trabalhar como unidade exclusiva, então a gente definiu uma única unidade exclusiva para atender só os pacientes de Covid, como um segundo braço de atendimento, né? Então a gente estruturou dentro daquilo que era possível naquele momento para se tornar o mais seguro possível e diminuir o contágio. A gente criou essa unidade onde a gente só atendia paciente Covid. A gente criou o Drive-Thru, que trouxe um pouco mais de conforto, segurança, também trouxe um pouco de agilidade para poder atender esse público. E a gente ficou com essas 3 frentes, estamos até hoje trabalhando com essas 3 frentes que foram criadas durante o pico da pandemia, né? E hoje a gente está num cenário que eu digo que é o cenário pós-pandemia, né? Entre aspas, mas não deixa de ser um cenário após a primeira onda, onde a gente tem o quê? Esse cenário a gente já tem a abertura do comércio, a reativação dos serviços, e com isso a gente também teve uma readaptação, a gente reativou todas as nossas unidades, né, voltamos a atender parcialmente 100% dos nossos exames, que naquele primeiro momento a gente bloqueou, então a gente retomou isso de forma gradativa. A gente também fez a questão da sensibilização, já numa segunda etapa da equipe, né? Trabalhando sobre o novo normal, como que seriam os processos daqui para frente, o que mudaria, qual era a nova perspectiva do cliente. Então, como o cliente estava enxergando
o laboratório, o que o cliente desejava, então a gente está trabalhando muito isso, a questão do aprendizado, a nova forma de se aprender, né? A gente também está fazendo avaliações constantes dos novos cenários, porque o que acontece? Mesmo a gente querendo se adaptar, todo dia tem alguma coisa nova, então, de acordo com o cenário, a gente vai ajustando para melhor atender a população. Então, a gente vai fazendo os ajustes. Dentro das perspectivas que a gente teve, eu digo que são as principais dificuldades que a gente encontrou, acho que a grande maioria dela estava na questão de logística, então, assim, eu acredito que todos os serviços de saúde tiveram esse impacto. Então, compras, insumo, almoxarifado ficou bem comprometido, então, assim, a gente teve muita dificuldade, e naquele primeiro momento a gente precisava passar para os nossos colaboradores a segurança, então não ia acontecer se a gente não conseguisse que isso funcionasse, então a gente teve altos custos, teve valores exorbitantes, mas conseguimos contornar, hoje já meio que normalizado, ainda não está 100%, né? A gente teve que lidar com o medo do colaborador, que eu acho que é um fator importante, apesar dele estar ali na lida, ele era uma pessoa que também tinha seus familiares em casa, então, assim, o medo do colaborador se contaminar, enfim, de contaminar seus familiares era muito grande, então a gente precisava dar segurança para ele, né? A gente precisava que eles confiassem que aquilo era possível no meio de todo o furacão. E a gente também teve uma grande dificuldade que foi no momento do boom, onde a gente precisava fazer captação de novos colaboradores e a gente tinha que treinar, desenvolver, né, para eles irem para a linha de frente de forma a atender o nosso perfil que já existia. Então, assim, a gente teve essas dificuldades de capacitar essa equipe durante o processo como um todo, que estava aquela correria, então a gente teve essa dificuldade no sentido de contratação. E como ponto de aprendizado, eu acho que ficou, assim, muito nítido que a questão da velocidade, a capacidade da gente se adaptar ao novo, ao mercado, faz toda a diferença. Se você não estiver disposto a sair da sua zona de conforto, a readaptar, a reestruturar, não vai funcionar. Porque como é um momento, na verdade, que está mudando todo o tempo, que todo o tempo tem alguma coisa nova, se você engessa o processo, você não sai do lugar, né? O sincronismo e a comunicação são fundamentais e isso tem que acontecer em tempo real, né? Então, acho que a questão digital nos favoreceu um pouco, então permitiu que a gente conseguisse dar celeridade nesse processo. E como acho que ponto principal dentro da nossa empresa a gente tem isso muito forte, é a questão das pessoas. Se a pessoa não estiver envolvida no processo, se a pessoa não entender o seu papel e a sua importância, se ela não comprar a causa, não vai acontecer, porque por mais que a gente, como gestor, esteja alinhando, esteja organizando, dê suporte, se ela não entender a importância dela no processo, a coisa não caminha. E aí a gente não consegue chegar onde a gente gostaria. Então, são basicamente esses pontos fortes e pontos fracos mais importantes do nosso processo, né, de experiência da pandemia. Ainda estamos em constante mudança, mas é uma adaptação. É aquilo que eu estou falando, não dá para engessar nada. Se a gente começar a trabalhar com fluxos, vamos dizer, oscilativos, isso funciona, mas se a gente trabalhar com alguma coisa que vai ser engessada, não vai sair do lugar. Então, foi basicamente isso que a gente teve de experiência. A gente ainda está tendo, né? A pandemia, eu digo que a primeira onda passou, mas a gente ainda está num novo normal, então tudo é muito novo, as mudanças, as informações, então todo dia a gente recebe uma informação nova e a gente tem que utilizá-la como ferramenta para nos nortear em como a gente vai agir no novo amanhã. Eu acho que é basicamente isso, gente. Muito obrigado, Priscila. Antes de passar a palavra para o Diogo, a chefa Tati ainda falou, te prepara para mediação. Eu comecei mal falando o nome do laboratório errado, desculpa, é SEBIN, Laboratório Nacional SEBIN de Medicina Diagnóstica. Só para falar que eu também sempre falo errado, né? Eu não sabia que era assim, esse nome chique. SEBIN, já aprendi. Então, justo, então, desculpa.
Muito bacana, eu já tenho até uma pergunta reservada para ti aqui, Priscila, depois, mas as perguntas vão ficar para o final, e aí vocês aí que estão assistindo também, por favor, mandem as suas perguntas no chat, que nós já vamos coletando aqui para que possa ser feita no final, para animar um pouco para dar um pouco mais de dinâmica. Então agora, Diogo, por favor, a palavra é sua, fale um pouquinho do hospital e das estratégias e como mudou a rotina de vocês aí com essa confusão do Covid. Pode ligar a câmera se quiser o pessoal te ver, se não, só o som, mas a palavra é sua. Legal, obrigado, Felipe. Eu acho que a câmera está ligada, né? Pelo menos aqui para mim parece como se estivesse ligada. Está ligada, sim. Tá bom. Eu acho que nós perdemos momentaneamente o Diogo. Vamos ver se ele entra de volta aqui. Opa! Tá de volta, Diogo. Voltei? Voltou. Pode começar, fica à vontade. Tá, então eu vou voltar, vou repetir que eu não sei onde vocês pararam. A gente completou 25 anos de história no dia 19 de junho. A gente tem acreditação, tem um elevado nível de qualidade, certificado através de processos de acreditação. Somos o único hospital da região norte que tem acreditação americana. Então, vocês devem conhecer alguns cases de empresas americanas, imaginam quanto é rigoroso, quanto é criterioso, prescritivo o padrão de qualidade do americano, do norte-americano. E a gente tem essa acreditação desde 2018. Então, somos o maior hospital privado em número de leitos e os recursos que temos aqui, cirurgia robótica, radioterapia, oncologia, estamos numa liga nossa aqui na região norte. Sobre a pandemia, que é o tema de hoje, eu entendo que foram 3 dimensões muito afetadas por esse momento atípico aí que a gente viveu, ainda está vivendo. A primeira dimensão, que foi muito bem pontuada pela Priscila, é a questão logística. Então, a gente já tem um desafio logístico natural pela nossa geografia, por estar longe dos grandes centros de distribuição, não só na saúde, mas qualquer empresa na região tem que lidar com uma questão logística um pouco mais segura, tem que ter um estoque maior, tem que estar mais atento a tempos de ressuprimento, tem que estar mais atento à disponibilidade, principalmente se tratando de saúde, em que a gente está lidando com recuperar pessoas enfermas, e a gente precisa de medicamentos certos, no tempo certo, para as pessoas certas, né? Então, a logística foi um grande desafio. Gestão de pessoas foi um outro grande desafio. Então, a gente tem 1.600 funcionários aqui, e a gente até pouco antes da pandemia, a gente tinha acabado de abrir uma unidade nova, que é de pediatria e novos leitos. Então, a gente tinha acabado de consumir todo um banco de currículos, que qualquer empresa que tem esse volume de funcionários tem que ter um banco de currículos para repor as pessoas numa eventualidade, num evento de algum aumento de demanda como esse, ou de abrir uma nova unidade, e aí a gente tinha acabado de consumir aquele banco de talentos. E aí, naquele momento, a gente precisou... eu vou entrar nesse contexto do cronograma daqui a pouco.
E o outro grande desafio, o desafio técnico, né? Nós estávamos lidando com uma doença que até hoje ainda tem muita discussão do que é, o que não é, o que funciona, o que não funciona, e a gente precisava estar bastante ligado, monitorando os últimos artigos científicos, as últimas evidências do que funcionava e o que não funcionava no cuidado a esses pacientes. Uma síndrome nova, uma doença nova, uma etiologia nova. Então, vou passar para a questão da temporalidade e tentar combinar essas 3 dimensões ao longo do tempo. Em janeiro, a gente começou a receber muita demanda de intermediadores, de pessoas que trabalham com importação, querendo comprar estoques de equipamentos de proteção individual, máscaras, etc., para mandar para a China, sendo que esses materiais, muitos deles são produzidos na China. E a gente percebeu uma movimentação bastante estranha e correlacionou com as notícias que circulavam de uma doença nova, um vírus novo, muito contagioso, que estava levando a alguns lockdowns lá na China. Mas, de novo, a China é um país muito fechado, a gente realmente não tinha muita certeza do que era e o que não era aquela situação. Então, naquele momento, a gente achou oportuno não atender aquelas solicitações de vender materiais para pessoas que queriam mandar EPIs para a China e, pelo contrário, passamos a monitorar o mercado nacional para fazer um estoque maior ainda desses EPIs diante de um aumento de demanda e escassez desses produtos no mercado. A gente se antecipou a isso. Quanto à gestão de pessoas, eu falei que a gente tinha acabado de consumir um banco de currículos e a gente procurou acelerar a reposição desse banco de currículos num tônus um pouco maior do que numa situação ordinária. E com relação à questão técnica, a gente passou a ter reuniões técnicas com a nossa equipe de infectologistas, de intensivista, que é o médico que dá plantão e UTI, para passar a estudar o que os primeiros artigos estavam nos dizendo a respeito daquilo. A partir do momento que a gente viu como a dimensão que as coisas passaram a tomar na Europa, inicialmente na Itália, depois na Espanha, a gente entendeu que precisava envolver mais gente nessa discussão, sensibilizar todos os nossos líderes do nível estratégico e também do nível tático para a possibilidade de termos uma situação adversa, uma situação extraordinária. E aí passamos a compartilhar esse conhecimento que a gente tinha adquirido nessa parte técnica com eles, para eles replicarem para o operacional, para as pontas e terem as pessoas preparadas. Então, treinamento foi um negócio muito importante de paramentação com os novos EPIs que a gente estava adquirindo, desparamentação também. E a partir dali, de quando as coisas ficaram mais intensas na Europa, a gente tornou essa reunião de semanal, depois 3 vezes na semana, para ter todo mundo alinhado, o máximo de pessoas possível alinhadas no que a gente estava entendendo a respeito daquilo. A gente chamou de comitê Covid, nada mais é que um comitê de crise, um grupo de gestão de crise, onde a gente... Você imagina, a questão técnica do uso de um medicamento em larga escala, eu não poderia não conversar aquilo com a parte de compras, de suprimentos, porque eu iria ter uma explosão no consumo daquilo, eles precisariam estar preparados para aquilo. Da mesma forma que eu precisaria ter todas as pessoas treinadas e cientes do que precisava ser feito com esses pacientes, e essa questão também de segurança do trabalho. Então, precisou que essa trinca aí de parte operacional, parte assistencial, que é cuidado ao paciente, e parte de gestão de pessoas, se juntasse e tocasse esse comitê de crise com decisões e execuções muito rápidas e acompanhamento da execução de cada coisa que havia sido definida naquele comitê. Quando chegou o primeiro caso em São Paulo, a gente realmente entendeu que aquilo seria inevitável. Algumas pessoas ainda acreditavam que o nosso clima poderia não favorecer aquilo, favorecer a proliferação, que o fato de não sermos um grande polo turístico, ou industrial, ou logístico, também diminuiria a circulação, mas pelo que a gente havia estudado, seria muito difícil evitar
que acontecesse o que aconteceu na nossa cidade aqueles dias de abril e maio, pela nossa demografia, pela infraestrutura de saneamento, que ainda é um pouco deficitária na nossa cidade. Então, quando surgiram os primeiros casos, é uma questão de tempo para realmente haver uma subida muito grande. E a gente precisou bloquear unidades dedicadas para o atendimento desses pacientes, entendendo que ali o cuidado seria ainda mais especializado, a gente focaria essa questão de treinamento num grupo de pessoas e ficaria realmente acompanhando a execução delas no dia a dia de forma mais assertiva, e também para centralizar todos esses recursos extraordinários de proteção individual e de medicamentos nas mãos de uma equipe especializada em um só setor. Isso faria muito sentido do aspecto logístico. E a partir do momento que começou a escalar o número de casos, foi realmente... esse comitê de crise se tornou diário, a gente fazia todos os dias, inclusive sábados e domingos, onde decisão e execução acontecia basicamente ao mesmo tempo, e execução de coisas muito complexas, muito grandes. Foi realmente um período, uma aula ali de gestão de crise para a gente, o que funcionava, o que não funcionava. Em 15 minutos é muito difícil retratar para vocês a complexidade que foi aquilo, mas esse rito do comitê de crise foi realmente muito importante para a gente obter os resultados que obteve aqui. A gente conseguiu atender, certamente somos o hospital privado que mais atendeu pacientes no Brasil, nenhum hospital do nosso tamanho teve a quantidade, numa cidade onde teve um colapso como teve, não existe, isso aí não tem precedente. A gente acompanha indicadores de uma rede de hospitais privados que tem no Brasil, e desses hospitais, que são os maiores hospitais privados, nenhum teve o volume que nós tivemos, e posso dizer que a gente fez um bom trabalho, graças a um trabalho em equipe e esse comitê, onde a tomada de decisão e o acompanhamento da execução aconteciam simultaneamente, as pessoas estavam sempre entendidas, havia um entendimento de que elas precisavam integrar, que haveria a cobrança no dia seguinte sobre a execução daquela tarefa que foi destinada a elas, e isso realmente fez a roda girar de uma forma extremamente eficiente, e a gente conseguiu ajudar bastante gente num momento muito difícil. Vou citar um exemplo, a Priscila está aqui com a gente tem um outro laboratório terceiro aqui dentro do laboratório do hospital, e por ser um laboratório local da nossa região, ele não tem, o SEIB, por ser um laboratório nacional, ele tem uma questão de suprimentos, de acesso a suprimentos muito mais acessível, né? Muito mais próxima. E aí eles conseguiam entregar para a gente mais rápido os resultados dos testes. E a gente fez uma operação de guerra, a Priscila me ajudou bastante nisso, para fazer um processo de coleta de somente exame COVID para os nossos pacientes aqui dentro, para a gente ser mais assertivo e oportuno com relação a tempo na tomada de decisão sobre o paciente, seja na inclusão de um medicamento novo, de uma terapia nova, seja na questão do isolamento, ou de retirar o paciente do isolamento caso desse negativo. A gente botou de pé um sistema de telemedicina, então a gente não pode esquecer que, apesar do Covid, as outras doenças não deixaram de existir. Então, continuou acontecendo infarto, tínhamos pessoas com tratamento vigente para câncer, e a gente precisava continuar atendendo essas pessoas, e a gente botou de pé de forma muito rápida, em tempo recorde, uma semana, uma plataforma de telemedicina. Então, a telemedicina era algo muito controverso no meio médico, os médicos são muito resistentes a isso, entendem que o Conselho Federal de Medicina entende que isso daí pode, enfim, corromper o mercado de trabalho médico como ele é hoje. O outro lado da história, que é o lado que faz mais sentido, na minha opinião, é de promover acesso a todo mundo, os lugares mais remotos, que às vezes não tem um especialista. Então, era uma discussão muito filosófica ali, que foi acelerado, o CFM autorizou rapidamente, em caráter de exceção, até então, né, o atendimento de pessoas por telemedicina, e a gente botou de pé muito rapidamente uma plataforma de telemedicina a seguir os nossos pacientes que já estavam em tratamento vigente aqui.
Foi um desafio muito grande, muito complexo, e isso graças a esse comitê de crise, ao levantamento da necessidade de a gente estar preparado para continuar atendendo esses pacientes, a questão de direcionamento de fluxos aqui dentro, a questão de ter, por exemplo, a gente entendeu que para esse paciente, para ter o maior sucesso possível no tratamento desse paciente, a gente precisaria usar uma classe muito peculiar de um medicamento sedativo, que não é tão usado de forma corriqueira e que rapidamente esvaziou no mercado. Foi difícil, a um certo momento foi impossível achar. Então, graças a esse comitê e essa troca de informações da parte técnica com a parte logística, de compra, suprimentos, estoque, a gente conseguiu se antecipar e conseguiu fazer com que não faltasse em momento nenhum um medicamento que foi muito importante para a gente obter bons resultados no tratamento desse paciente. Então, são várias coisas, como pontos como esses que eu usei para exemplificar, da telemedicina, do sedativo peculiar, que a gente tomou e conseguiu executar graças à proximidade de todas as lideranças nesse comitê de crise. Então, nós não podemos diminuir a importância de ter... e aí tinha aquela questão controversa, né? Estão fazendo aglomeração, sim, a gente precisou fazer. A gente estava com a pele em jogo ali, a gente precisava realmente... A gente entendeu o nosso papel ali naquele momento, entendeu que o nosso papel era um tecido de sustentação para a nossa sociedade, que a gente precisava ajudar as pessoas, que a gente precisava exercer o nosso papel social de salvar o máximo de pessoas possível. Isso levou até mesmo a decisões anti-business, né, anti-econômicas, anti-negócios, de comprar medicamentos, de ter tudo isso disponível, até por um preço que os reembolsos que os convênios fazem não seriam suficientes para cobrir os custos daquilo para a gente, né? Mas aquele ali, naquele momento, era o nosso papel e eu estou muito feliz com o que a gente foi capaz de fazer nesses 2 meses, com o que o nosso time fez. Eu acho que, assim, o resultado disso, eu entendo que a nossa percepção, a nossa imagem no meio médico, na sociedade, realmente teve um reforço muito positivo pelo papel que a gente conseguiu perceber das pessoas que estiveram aqui com a gente. Por outro lado, os médicos também se apropriaram dessa agenda positiva, foram muito parceiros nossos nesse momento, e também o status, a percepção de qualidade do hospital cresceu muito diante deles, graças a esse sacrifício e essa perseverança em executar o que era o nosso trabalho nesse momento. A gente conseguiu convencer essas pessoas de que a gente está preparado para mesmo os momentos mais críticos, mais agudos, e foi muito, assim, eu posso dizer que, tecnicamente, é difícil, a gente não pode dizer que a gente vive uma imunidade de rebanho, tá? Que é uma situação em que a propagação da doença fica de um nível tão lento que não tem aquela pressão, aquele colapso que a gente viveu naqueles dias de abril e maio. Isso não deve mais... Nossa percepção é de que não deve mais acontecer. A gente não tem um indicador objetivo de mais de 60% de pessoas com IgG, com imunidade para a Covid, mas a nossa sensação, depois de mais de um mês de reabertura de shoppings, comércios, sem a pressão da demanda aqui voltar a apertar, a gente acha que, já respondendo uma pergunta que eu vi que a Crisia fez aqui, eu acho que uma segunda onda da monta que a gente viveu, a primeira, não deve acontecer. É muito difícil que venha acontecer, a não ser, claro, uma situação extraordinária que o mundo ainda não percebeu, de uma mutação, de uma situação que, enfim, está imponderável, né? Eu acho que era isso que eu tinha para dizer nesses 15 minutos. Eu acho que até me excedi um pouco e a gente reabre no final para as perguntas, para conversar com vocês. Muito obrigado, Diogo. Até acho que foi muito conteúdo nesse teu tempo, tu conseguiu ter uma fala bem dinâmica, valeu. Mas com certeza as perguntas vão surgir aí para a gente dar continuidade. Então vamos encerrar esse primeiro momento de falas, né? Amanda, tá com você, fique à vontade, se quiser ligar a sua câmera ou só usar o microfone. Pode falar um pouquinho aí da empresa e das suas estratégias. Oi, gente, boa tarde. Me chamo Amanda,
Sou farmacêutica na Farmapele, farmácia de manipulação, que aqui em Belém tem 30 anos e em todo o Brasil tem um pouco mais de 32 anos. Enfim, é a maior franquia no Brasil todo. Aqui em Belém nós somos 6 lojas. E assim, eu queria falar não só da empresa em si, mas diferente da minha colega Priscila e do Diogo, a farmácia de manipulação ela é um negócio bem menor, né? Apesar de estar na linha de frente como farmácia. Então a gente teve praticamente problemas em escalas grandes com estoque de compras e de pessoal, tudo, porque a farmácia de manipulação ela faz um medicamento programado para uma pessoa. O foco dela é suplementação, dermocosmético, e nos vimos no meio de uma crise, em meados de abril inteira e meados de maio, né, fornecendo medicamento para tratamento de uma pandemia, uma vez que nas drogarias já não tinha mais acesso nem a vitaminas, né, suplementos vitamínicos. E, de modo geral, as pessoas migraram para a farmácia de manipulação e descobriram isso. E junto com a farmácia de manipulação, nós descobriram o serviço delivery, né, de farmácia, a entrega de medicamento. A Farmapere, ela tem em torno de 200 funcionários, então é uma empresa pequena. O maior problema foi manter um estoque, porque, de fato, a gente também não estava preparada para atender o tanto de pessoas que a gente atendeu. O delivery, antes da pandemia, atendia, em média, 70 pessoas, 80, no máximo 200 pessoas por dia. A gente teve dia que tínhamos mais de 3.500 atendimentos no WhatsApp da farmácia. E aí isso trava o servidor, e tu não consegue responder todo mundo. Então, a primeira medida foi tentar acalmar todos os nossos colaboradores, prepará-los para as pessoas que estavam nervosas, querendo a medicação para tratar os seus parentes, os seus queridos, né? Acalmar para que eles perdessem o medo de se contaminar com a doença, porque eles precisavam sair de casa também todo dia, se locomover até a farmácia para então trabalhar. E, enfim, foi bastante difícil nesse sentido. Então, assim, a gente chegou em abril tendo que pegar a produção que era individualizada, né? Se tu encomendar uma cápsula, ela é feita especialmente para você, um rótulo diferenciado para você, tudo uma medicação completamente personalizada, desde o momento do orçamento até a entrega do produto. E em abril a gente teve que começar a programar essa produção da medicação numa escala industrial, vamos dizer assim. Então, como a gente já em uma semana conseguiu prever que a medicação que saía era X, na quantidade X, a gente teve que direcionar um laboratório praticamente só para estar fazendo essas medicações. E lá pela metade de abril, a gente teve que direcionar praticamente a farmácia inteira só para estar fazendo esse combo aí do Covid. E aí quando a gente conseguiu normalizar o estoque, ajustar a produção, ajustar o sistema, telefone, mensagem, as pessoas começaram a ficar doentes também. E com a pandemia, com tudo isso, a dificuldade de contratar pessoas e treinar no meio de tudo isso foi bastante difícil. E acho que, como farmácia também, a gente estava ali com os hospitais superlotados, as pessoas sem atendimento na UPA. A primeira porta de entrada na saúde que as pessoas viam era a farmácia. Então, tinha muita gente que ligava simplesmente para saber o que fazer, para ter um mínimo direcionamento, já que não conseguia o atendimento médico, né, com sintomas graves. Saber o que precisava tomar, como tomar, tinha ido no médico e não tinha conseguido a medicação. Então, a gente acabou ali sendo, o delivery acabou sendo um canal não só de entrega de medicação, mas um canal de apoio nesse sentido, de estar direcionando os clientes, clientes pacientes, né, para um tratamento ou para simplesmente mantê-los em casa. E nesse cenário maluco, a gente levou por 45 dias. Hoje o delivery trabalha com 10 consultoras, atendendo em média
cada uma fazendo 200 atendimentos por dia, ou seja, a média de atendimento dobrou, né? Teve um aumento de 100% de abril para cá. Então, a empresa inteira teve que se reestruturar para esse momento do pico da pandemia e pós-pandemia, porque ainda tem muita gente que está em casa, tem muita gente que tem medo de sair, as pessoas mais velhas, as pessoas com mais de 60 anos não saem de casa. A gente teve que organizar a estrutura de pagamento, para os pagamentos serem feitos online, que a maioria era feito por transferência bancária, ou então o velho hábito de passar o cartão quando o motoboy chegasse na residência. Tudo isso foi revisto, né? Foi melhorado justamente para melhorar a vida do cliente, né? E para se ajustar no cenário atual. E com relação aos estoques, acho que foi um problema geral, né, para a nossa região, principalmente, que a gente trabalha com produtos importados, e os que não são importados, a maioria são das indústrias do sul, do sudeste. Então, a gente tinha um tempo aí para chegar os insumos, e isso foi bastante difícil. No modo geral, a gente teve também que contratar mais entregadores, mais farmacêutico também, né, porque tinha que estar mais de um em uma loja para prestar auxílio, e fora os outros padrões de segurança, que todos tiveram que ser realinhados, ajustados. Mas acredito que o maior problema é por ser uma empresa em escala menor, né, dos colegas que relataram aí, um quadro de funcionário reduzido e estoque reduzido. E acho que a lição que a gente tira de tudo isso hoje em dia, é o que eu sempre falo para as minhas colaboradoras, que a gente precisa ter calma para resolver os problemas, a gente não pode se desesperar, porque a gente que trabalha com a área da saúde sabe, falo pela farmácia, a pessoa que vai na farmácia, ela não está bem, ela está ali procurando um atendimento, um serviço, um tratamento para ela ou para alguém que está com alguma enfermidade. Então, ela já chega ali no nível de estresse maior. Então, se tu estiver estressado também, tu não vai conseguir resolver problema nenhum. E aí, agora a gente está parecendo que voltando à realidade, a gente não tem mais a loucura que estava em abril e maio, não diante da procura dos medicamentos que estavam sendo usados, né, para o tratamento do Covid. A gente voltou a procura normal para suplementação, dermocosméticos, o que é, na verdade, o que é o carro-chefe da farmácia de manipulação. Mas a demanda do delivery, eu acho que no cenário, de modo geral, todas as vendas por delivery, seja de comida, medicamento, roupa, tudo, todas elas cresceram. Então, a empresa, de modo geral, teve que se adaptar para entrega, para dar condição para atender os telefones melhores. Então, a gente investiu no servidor de internet, na companhia telefônica. Tudo isso teve que ser ajustado acredito, para o novo cenário, né, que a gente vem atendendo agora. De modo geral, é isso. Aguardo as perguntas aí, que puder ajudar mais. É isso. Obrigado, Amanda. Muito obrigado, bem legal. Então vamos lá, gente. Agora é a hora das perguntas. Pode ser direcionado a qualquer um dos nossos três convidados. Então o Gustavo fez uma pergunta aqui. Eu acho que o Diogo ele abordou um pouco isso, mas seria interessante para a Priscila de repente responder isso aqui. Em que momento vocês perceberam a chegada do Covid no Brasil e começaram a se preparar para enfrentar as demandas? E quais foram as primeiras respostas? Então, qualquer um dos três, mas acho que o Diogo foi o que abordou um pouco mais com essa questão do timeline. Priscila, você pode falar um pouquinho? Bom, assim, eu acho que o timing foi bem parecido com o Diogo, né? A gente, no início de janeiro, a gente já estava prevendo, né, com algumas informações que a gente vinha, né, acompanhando. Então, acho que no início de janeiro a gente já tinha ideia de que esse cenário iria acontecer na nossa região.
Então, a gente começou a se preparar, né? Como o Diogo falou, por a gente ser um laboratório nacional, eu tenho um suporte maior do que um laboratório local. Então, a gente também fez um substock, vamos dizer assim, né? Para se abastecer para esse momento. Mas, naquele primeiro momento, a gente tinha que esperar em que momento a onda viria. Mas a gente sabia que ela iria acontecer, apesar de todas as colocações que o Diogo falou, né, da questão do nosso ambiente, do nosso clima, mas eu acho que acredito que foi em janeiro, basicamente, que a gente teve essa primeira sinalização, né, de que iria acontecer na nossa região e no Brasil como um todo. Eu acho que em janeiro a gente estava monitorando China, né, que é um país muito fechado, que a gente não tinha muita certeza do que estava realmente rolando, mas o que despertou atenção foi o episódio deles querendo comprar máscara através dos importadores, que geralmente fazem um caminho inverso, de trazer coisas de lá para cá, e começou a gerar na gente a sensação de que estava acontecendo algo maior do que a gente conseguia perceber pelos canais oficiais de comunicação. E aí realmente ficou muito claro que ia ser muito difícil conter, com a situação que foi mostrada de forma bem crua na Itália, né? Que é um país aberto, é um país que, enfim, a informação circulava de uma forma muito clara e ali em metade de fevereiro estava muito claro que o sistema de saúde lá estava colapsado. Então, é um país que tem um sistema de saúde bem mais maduro do que o nosso, vamos colocar assim, tem investimentos em prevenção, em promoção, mas pela natureza de um sistema um pouco mais maduro, é mais racional, é mais enxuto na questão da alta complexidade, né? Então, ficou muito claro, muito rápido o colapso ali e é um padrão mais ou menos desse aspecto da alta complexidade parecido com Brasil fora São Paulo. São Paulo está numa realidade, está numa liga só dela. Então, quando a gente viu a situação ali na Itália, ficou muito claro para a gente que a probabilidade de acontecer algo do mesmo tamanho aqui era muito, muito grande. Então, acho que foi ali metade de fevereiro. Beleza. E Amanda, acho que é interessante ter tua perspectiva, que como é uma empresa talvez de um porte diferente, mais regional, vocês também já estavam monitorando desde janeiro, fevereiro, ou vocês viram, ou começou a mudar alguma coisa na empresa posterior a isso? Eu acho que a perdemos momentaneamente. Ok, então depois ela volta para a gente dar continuidade. Já que vocês estão um pouco devagar nas perguntas, eu tenho algumas aqui para fazer. Priscila, a tua fala foi muito legal e tu falou muito da questão de que vocês tiveram que mudar alguns processos para se adaptar a essa realidade. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi essa adaptação dos processos. Quem estava envolvido nisso? Era a direção? Vocês fizeram reunião? Como é que foi essa etapa para planejar o que ia mudar? Na verdade, assim, por a gente ser um laboratório nacional, a gente tem cenários diferentes, né? Como a gente está em vários estados, então, quando a gente começou a ver que o pico da região norte iria ser diferente dos demais, a gente começou a discutir com a alta direção e localmente quais seriam as estratégias que a gente iria fazer, né, tomar a partir do momento que aquilo começasse a se instalar propriamente dito. Então, assim, em termos nacionais, a gente estava sempre alinhado junto à direção, né, ao conselho, das diretrizes que o grupo como um todo iria tomar em qualquer regional. E localmente a gente desmembrou isso entre os gerentes, os coordenadores, né, e as pontas. A gente trouxe todo mundo para esse envolvimento, apesar da gente fazer o nicho direção, gerência e coordenação, mas a gente trouxe isso para a ponta porque a gente precisava que eles entendessem que naquele momento, quando chegasse o momento, né, que foi o pico de março, abril,
que a gente tinha que atuar de uma forma diferente. Então, mas todo mundo acabou ficando envolvido. Mas a gerência, a supervisão, a coordenação foi os primeiros a serem envolvidos no processo de mudança, né? Até porque eles precisavam treinar as equipes, desenvolver as equipes. A gente utilizou algumas plataformas digitais que a gente já utiliza, que é uma universidade corporativa. Então, tudo que vinha do institucional, ou seja, todas as diretrizes nacionais já foram estabelecidas naquele momento. E a partir de então, a gente foi se ajustando ao momento da regional, né? Mas a gente envolveu todos os grupos, né? Principalmente a gerência, a coordenação, né? E a gestão. Legal, muito bom, obrigado. Temos mais uma pergunta aqui do Marcos Vinícius, que está com o seu lado capitalista exacerbado na nossa reunião. Então, em um momento desses, levando para o lado econômico, seria lógico aproveitar a demanda para aumentar os valores dos produtos ou serviços prestados. No caso de empresas de saúde, em meio a uma pandemia, como lidaram com isso? Haja vista que o momento não deixou de ser uma oportunidade. Realmente tem um balanceamento aí de vamos ganhar dinheiro, mas nós prestamos um serviço essencial no momento de crise. Isso chegou a ser algo discutido dentro da empresa de vocês, aí, de ver isso também como oportunidade econômica, ou nem foi discutido? De forma alguma, porque a gente sabia que isso teria um fim, como já está com sinais claros de que isso está chegando ao fim, né? E pelo contrário, a gente também tem o outro lado da moeda. A gente teve que lidar com fornecedores que tiveram essa visão, essa mentalidade, e a gente não esqueceu dessas pessoas que fizeram isso. Naquela altura, a gente procurou alternativas a esses fornecedores, pessoas que procuraram manter um comportamento... eu entendo que, assim, algumas coisas realmente, uma competição muito grande no mercado internacional, tipo respiradores, a gente teve que buscar no mercado secundário, e aí é muito difícil ter essa questão do fornecedor qualificado. Agora, as distribuidoras, as fábricas, as indústrias, das quais a gente é um cliente grande há algum tempo, a gente realmente teve a experiência aí de bons parceiros que mantiveram as condições pré-pandemia para a gente durante a pandemia, e tiveram aqueles que tiveram essa visão de ganhar mais dinheiro às custas da oportunidade, das circunstâncias, e eu acho que essas pessoas, no fim, talvez tenham um curto prazo algum retorno, mas em longo prazo isso daí faz muito mal. E como a gente é uma empresa que visa o longo prazo, não é, que visa enfim, o crescimento, a sustentabilidade a longo prazo da empresa como marca, a gente procurou ser parceiro dos nossos convênios e não tratou isso de forma alguma como oportunidade. Pelo contrário, a gente realmente teve que financiar em certos momentos, financiou, na verdade, teve prejuízo nesses meses, porque a quantidade de coisas que a gente teve que comprar em mercado secundário e que foi difícil de repassar esse custo para os nossos clientes fez com que esse resultado ficasse no vermelho, e a própria natureza da remuneração de serviços médicos, o modelo que a gente chama hoje em dia de fee for service, é um modelo que esse perfil de paciente COVID é um paciente que não dá lucro algum, é um paciente que que não é um paciente rentável, né? Então, tem um ticket médio baixo, é o que eu quero dizer. E realmente não fechava a conta, e a gente não, de forma alguma, buscou se aproveitar da situação para apertar nossos clientes. Pelo contrário, buscamos nos posicionar como parceiros, e eu acho que hoje a gente colhe dividendos disso daí, respeito do mercado, e até uma boa percepção de médicos, clientes, fornecedores que viram essa boa vontade em fazer um bom trabalho e não se aproveitar da situação, mesmo na crise. Legal. Priscila, foi assim com você também? Isso, eu acho que eu compartilho bem com o Diogo. A gente tem uma visão longínqua, muito parecida com a dele. Na verdade, a gente tem a ideia de que a gente precisava prestar um serviço assistencial emergencial. Então, assim, a gente não teve essa visão aí de lucratividade. Na verdade, como ele falou, em muitas situações nós ficamos no vermelho, porque a gente estava
oportunizando para alguns serviços que a gente não atendia, como o próprio hospital, algumas redes, inclusive grandes convênios, que naquele momento, como a gente chegou um determinado momento onde a gente era o único laboratório na cidade que estava executando teste. E aí, de forma alguma, a gente poderia, não vou oferecer isso para determinados serviços, porque ele vai me pagar menor e, enfim, eu vou lucrar com isso. Muito pelo contrário, a gente dissipou isso o quanto pôde para tentar atender a população de uma forma mais emergencial, enfim, e atender aquela necessidade de diagnóstico e prognóstico dos pacientes, né, para uma evolução positiva. Então, assim, a gente não teve em nenhum momento essa visão, até porque a gente também tinha ideia, né, que era uma coisa passageira. Então, a gente sofreu isso muito com o fornecedor. Então, aqueles fornecedores que tinham uma demanda boa conseguiram manter os valores, mas aqueles que também traziam alguma mercadoria ou exportavam de algum lugar, eles subiram, triplicaram o valor, mas a gente manteve o serviço. Então, assim, a gente não teve essa visão, esse olhar, né, naquele momento, em crescer como serviço. Óbvio que a visibilidade aumentou, até porque a gente não tinha muitas unidades, então, automaticamente, quando a gente passa a ser um único serviço a executar naquele momento, a gente teve um aumento dessa visão, mas ficou muito claro para todo mundo que o valor que a gente estava executando era um valor que era basicamente de custo da operação mesmo, para que a gente pudesse prestar o serviço, né? Então, assim, a gente não teve esse olhar, não, assim, na questão da lucratividade, da oportunidade de ganhar dinheiro nesse momento. Na verdade, a nossa ideia também era firmar a marca no mercado como uma marca parceira, como um serviço que estava ali oferecendo o que há de melhor em qualidade a nível de diagnóstico laboratorial, dentro da nossa regional, né, com o preço de atuação nacional. Então, assim, não teve essas oscilações, e atendendo todos os serviços, dos convênios, dos hospitais, ao público na sua residência, aos clientes na sua casa. Então, assim, a gente também pensou muito a longo prazo, como a gente sempre trabalha na nossa empresa. Muito bom, obrigado. Eu queria tocar num ponto aqui que vocês citaram nas falas de vocês, mas eu acho que é muito válido a gente reforçar isso, que em qualquer situação, principalmente dessa de crise, você pode elaborar as melhores estratégias, mas você precisa das pessoas para que isso seja executado. Como é que vocês avaliam nas organizações de vocês o material humano? Eles corresponderam às expectativas? Vocês tiveram que treinar? Foi muita dificuldade para preparar eles para essa nova realidade? Teve muito medo, ou teve muita resistência, ou não? O nosso material humano aqui comprou essa briga e fez do jeito que vocês esperavam que deveria ser feito? Como é que vocês podem me falar das pessoas nas organizações de vocês lidando com essa situação? Só um comentário que a Amanda vai nos responder, mas aparentemente pelo chat, porque ela está num local que está um pouco barulhento. Então, Amanda, você pode ir respondendo aí, que depois a gente lê sua resposta. E aí, Priscila e Diogo, vocês puderem falar um pouco disso, das pessoas das equipes de vocês, se responderam, se tiveram dificuldade, se demandou muito treinamento, esse tipo de coisa. Bom, aqui no laboratório, a gente, como eu falei, a gente trabalha muito o capital humano, né? Como eu coloquei no início, a gente está entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então, assim, a gente tem muito cuidado com pessoas, a gente diz que desenvolve pessoas para cuidar de pessoas. Então, a gente tem esse cuidado de trabalhar a equipe, de desenvolver. Então, assim, no primeiro momento, onde a gente não teve que fazer contratações, a gente não teve maior dificuldade. Lógico, a gente lidou com a questão do medo, né? Porque mesmo a gente sabendo que a equipe estava envolvida, a gente sabia que existia o medo. Então, assim, algumas pessoas estavam ali, mas ao mesmo tempo estavam temerosas com o que ia acontecer. Mas a gente teve uma equipe aqui completamente engajada, envolvida, tanto que eu tive um momento de contratação, né, no pico pandêmico, e foi onde a gente teve algumas dificuldades por a gente já ter um corpo muito integrado, muito envolvido, dessas pessoas entrarem naquele momento
da correria, da celeridade, e a gente ter que desenvolver tudo aquilo que a gente já tinha no nosso colaborador, que é o que o cliente e o que a gente estava oferecendo naquele momento. Então, assim, a gente teve dificuldade dessas novas contratações no meio desse fluxo. Mas em relação ao capital humano, do que a gente já tem e do que a gente desenvolve, a gente não teve dificuldade, a gente não teve, eu tive uma sinistralidade de atestados muito pequenas, realmente, para as pessoas que realmente foram acometidas pela doença. Então, assim, a gente não teve, e isso porque logo no início a gente instaurou, né, o RH instaurou um fluxo de afastamento, então, assim, qualquer pessoa que tivesse uma simples gripe, mesmo sem um diagnóstico, ele poderia se afastar. Então, ele tinha esse livre-arbítrio, se, eu estou com febre, eu estou gripada, eu não vou trabalhar. E ele bastava fazer um comunicado e ele se afastava. E a gente não teve esse afastamento em massa, nem nada do tipo, né? Não só aqui na nossa regional, como em outras, a gente não teve esse tipo de problema. Então, acho que a nossa equipe comprou a causa e eu acho que isso que fez dar certo o fluxo durante esse processo e que faz dar certo até hoje. Aqui no hospital, a gente é um centro formador de profissionais, porque o hospital, saúde em geral, trabalha com uma mão de obra altamente qualificada, especializada, e pelas certificações que a gente tem aqui, a gente tem um nível de exigência bem maior do que os outros hospitais da nossa região. Então, isso é até algo cultural, algo da nossa estratégia de gestão de pessoas aqui. Muitas vezes a gente acaba trazendo pessoas mais júnior para desenvolvê-las aqui dentro, assim a gente consegue fazer com que elas entrem em vícios. E nesse momento de pandemia, a gente experimentou um movimento de abertura de leitos extras, né? Hospitais de campanha, leitos extras em hospitais públicos, hospitais privados. Então, houve uma competição muito grande por essa mão de obra. Teve a questão dos afastamentos também. Então, num dado momento, a gente chegou a ter 300 pacientes com Covid internados aqui com a gente. E o nosso funcionário, embora ele use todos os EPIs, todos os equipamentos de proteção individual, pela natureza da doença, a gente teve sim um volume de pessoas que se afastaram, se contaminaram. A gente procurou atender, a gente atendeu aqui todas as pessoas nossas que ficaram doentes. Então, mesmo as pessoas mais graves que precisaram ser entubadas, da nossa equipe, a gente cuidou aqui dentro mesmo. Eu acho que essa questão de cultura, de gestão de coisas, a gente sai fortalecido, mas houve um momento ali no começo, na subida da curva, foi realmente um desafio muito grande, porque a gente precisou trazer muita gente de reposição, precisou fazer um treinamento expresso, precisou passar toda essa questão de lições aprendidas que a gente passa, essas pessoas que entram às vezes de meses, em questão de uma semana, uma ambientação muito rápida, uma ambientação em loco, no local de trabalho mesmo. Foi um desafio muito grande fazer isso, trocar realmente, em alguns momentos, trocar a asa com o avião voando, mas da natureza do nosso trabalho seria muito difícil, seria impossível, na verdade, fazer algo diferente disso, mas a gente teve a alternativa aí seria reduzir a capacidade, né? Seria fechar leitos e enfim, segurar a situação, gerenciar a situação. Como eu falei, era uma situação de realmente vermelho, de prejuízo, em que a receita não cobria os custos e a gente decidiu vestir a questão do nosso papel social e ir até o final com isso e se comprometeu a não fechar nenhum leito, pelo contrário, abrimos leitos extras de UTI, tivemos parceria de alguns serviços de pediatria, por exemplo, da cidade. O paciente pediátrico não foi acometido por Covid, então emprestaram respiradores, permitiram que a gente tivesse esse aumento aí de quase 30% da capacidade de terapia intensiva, e foi essa decisão cursou com ter que ambientar, ter que treinar as pessoas de forma muito rápida, de forma muito expressa, para um trabalho altamente especializado,
qualificado, e agora, nessa esteira pós-Covid, a gente está tendo tempo de voltar com esse pessoal para a academia, voltar com esse pessoal para a banca de treinamento, reciclar, parar as arestas, ver o que mais a gente pode aperfeiçoar, e a nossa política de educação continuada nesse pós-pandemia tem sido basicamente fazer a consolidação do que foi feito de forma muito rápida ali para atender a demanda da pandemia. E para garantir que assim, essa mão de obra tivesse, com esse treinamento de forma expressa, fizesse o trabalho que a gente esperava deles, a gente precisou criar uma série de ferramentas de controle de tarefas, de execução de tarefas assistenciais, beira-leito, junto ao paciente, como infusão de medicamento, como checagem de sinal vital, para a gente receber push, para a gente receber notificação proativa, para agir caso uma pessoa que recebeu esse treinamento expresso não fizesse o trabalho a contento. Então, além de fazer isso, a gente precisou criar um mecanismo, uma barreira adicional para garantir que as coisas acontecessem da melhor forma possível. Isso também foi um desafio imenso, gigantesco, essa questão de construção de painéis de viagem, interoperabilidade de sistemas, com dados tão sensíveis quanto dados clínicos de saúde. Foi um desafio, assim, realmente, que quando a gente olha para trás, vê como a gente conseguiu fazer, realmente foi um trabalho em equipe muito forte e um desafio grande, uma entrega que foi bem legal. Muito obrigado. Eu queria registrar aqui a resposta da Amanda. Na farmácia, o trabalho foi intenso para tratar principalmente o psicológico da equipe, com todos muito assustados e apreensivos com a doença. Tínhamos a psicóloga de plantão para cuidar dos nossos colaboradores na loja. Bem legal essa questão de ter um psicólogo, né, para trabalhar. A gente no Cesupa também, em alguns momentos, precisou, e isso é muito importante. Tem uma pergunta do Gustavo, direcionada ao Diogo. Como as ações dos governos, tanto federais quanto estaduais, ajudaram ou atrapalharam o desenvolvimento das atividades no hospital durante a crise? Teve algum impacto as ações do governo na estratégia direta de vocês, ou não? O que vocês fizeram foi independente das ações do governo? A gente teve a percepção de que, assim, a gente conhece bastante gente dessas agências reguladoras, de CFM. A gente sabia, tinha ali notícias de insider de que esse momento de pandemia iria valer tudo e a gente poderia botar de pé uma plataforma de telemedicina sem grandes repercussões. Então, houve aí o bom senso e não causaram problemas para a gente em fazer o que precisava ser feito. Inclusive, a gente construiu uma plataforma de teleorientação que foi... A gente sabia que o sistema, as portas de acesso... que as portas de acesso estariam colapsadas, e a gente botou de pé uma plataforma de teleorientação que qualquer pessoa, mesmo sem plano de saúde, poderia ligar e falar com a nossa equipe de enfermagem, equipe médica, para, enfim, direcionar para alguma unidade de atendimento, para tirar dúvidas, para falar sobre o que havia de disponibilidade de tratamento. Eu lembro que, para botar isso de pé, a gente conversou com o Conselho Regional de Medicina aqui do Pará, e, assim, houve... as guardas baixaram, vamos colocar assim. Essa questão, essa discussão política, filosófica, ficou de lado nesse momento, e eu percebi muita gente alinhada, interessada em fazer o que precisava ser feito para vencer essa guerra. Então, não houve, pelo contrário, houve um suporte muito grande, um trabalho em equipe muito grande entre conselhos, entre governo, para fazer as coisas acontecerem. Muito legal, obrigado. Eu queria fazer alguns registros aqui. A Jocileide registrando que teve um excelente atendimento no Lab Sabin da Castelo, quando foi realizar o teste sorológico, todos muito bem treinados em realizar o atendimento humanizado, respeitando as medidas de precaução padrão estabelecido pela OMS. E também parabenizando os organizadores do evento e os convidados. Parabéns para você, Tati. Muito claros e objetivos em suas falas, conhecer a realidade dos bastidores das empresas quanto ao enfrentamento da pandemia e manutenção do serviço essencial foi muito proveitoso, bem legal. Eu tinha preparado uma pergunta, eu vou entrar no gancho aqui da pergunta da Gisele. O Diogo falou da questão do teleatendimento,
E, na verdade, eu queria expandir um pouco isso para a gente fechar com algo que vai ser bem proveitoso para os nossos alunos aqui, que é o seguinte: todos vocês tiveram que, com certeza, adaptar muitos processos e muitas ações nesse momento. Mas dessas adaptações, o que vai ficar para depois que a pandemia passar? O que vocês podem dizer? Olha, a gente foi forçado a fazer isso, mas agora que nós conseguimos fazer, nós aprendemos, nós melhoramos, é algo que vai ficar, a gente vai ganhar eficiência nisso, assim por diante. Então, o que pode tirar de aprendizado que vai ser útil para o futuro? A pergunta da Gisele é diretamente relacionada à telemedicina, e aí, Diogo, você falou sobre isso, então é uma coisa que vai continuar mesmo depois da pandemia? Vocês visualizam utilizando a telemedicina e outras coisas que talvez vocês tenham estabelecido nisso aí? E Priscila também, teve alguma mudança de processo, alguma mudança em alguma coisa na empresa que vocês visualizam que vai continuar depois? E para Amanda, se estiver ouvindo aí, para a gente também responder pelo chat. Então vamos ver se a gente fecha aqui falando dos aprendizados, o que vai ficar para depois, o que pode ser útil. Qualquer um que quiser começar. Bom, a telemedicina com certeza vai ter um papel muito importante. Isso daí, se a gente para olhar vários dos sistemas de saúde mais sofisticados do mundo usam bastante telemedicina. É difícil ter um número de especialistas, uma medicina cada vez mais especializada, disponível para todo mundo. Então, pensa que no Brasil a gente tem 210 milhões de habitantes e quantos neurologistas, quantos geneticistas tem para esse contingente de pessoas? Não tem suficiente, isso é muito claro, isso é indiscutível. Mesmo o CFM sabe disso, reconhece isso, que isso é indiscutível. Então, telemedicina vem para ficar, algo que vinha sendo discutido, uma tendência que a gente diz que a pandemia veio para puxar algumas coisas que estariam no horizonte de 5 anos para esse ano ainda. Com certeza, a mais relevante ali no dia a dia, que as pessoas vão perceber de forma mais clara e superficial, é a questão da telemedicina, que as próprias pessoas vão demandar isso, vão tentar fazer o máximo que for possível através de telemedicina, e vai ser uma tendência que vem para ficar, isso é inevitável. E se tudo der certo, o CFM não vai causar problema em suspender a possibilidade dessa modalidade de atendimento no pós-pandemia. A outra grande tendência, outro grande aprendizado, na verdade, a mesma lógica, algo que aconteceria no horizonte de 10, 20 anos, foi puxado para agora, é a necessidade de encarar a saúde como um sistema. Então, hoje em dia, até a forma como o mercado de saúde está desenhado, seja no público, seja no privado, a gente tem as iniciativas de prevenção e promoção muito distantes das iniciativas hospitalares, intra-hospitalares. Isso daqui deveria ser reconhecido, a prevenção e a promoção, como um investimento, manter as pessoas saudáveis, manter as pessoas produtivas, permitir o desenvolvimento saudável e proveitoso de jovens, crianças, e não apenas um investimento na atenção de alta complexidade, na atenção hospitalar. Então, no mundo inteiro, essa visão, essa percepção de que saúde vai ter que ser encarado de forma sistêmica, isso foi acelerado, até porque, fora os idosos, tinha uma população que, se a gente conversar com qualquer hospital do mundo, vai trazer essa mesma visão, essa mesma percepção. Os obesos tiveram uma taxa de mortalidade muito acima do padrão da população, mesmo jovens. Então, isso daí, a obesidade é um negócio muito sensível a essa iniciativa de prevenção e promoção. Com prevenção e promoção, eu consigo diminuir, consigo mitigar isso. Então, a gente, como empresa, decidiu, de uma vez por todas, investir na nossa iniciativa de sistema de saúde, que é o plano de saúde da empresa, e vem com uma proposta nova, com essa proposta de se configurar como um sistema, ter a atenção primária e secundária, iniciativas de prevenção e promoção totalmente integradas à atenção hospitalar. A gente entende que isso é de um valor incomparável com relação ao modelo que tem hoje, e as empresas de saúde que prosperarão no futuro terão essa visão e executarão à perfeição essa iniciativa. E a gente já está se movendo nesse sentido e espera oferecer essa solução, sistema de saúde, para os nossos clientes. Muito bom. Priscila, você pode falar um pouquinho do que vai ficar dessa pandemia para frente? Eu acho que isso que o Diogo colocou também é
é importante. Na verdade, a gente já trabalhava muito com a questão da monitorização, da questão da análise preventiva, né, do check-up anual, daquela questão de as pessoas terem o conhecimento de como que tá a sua saúde, enfim. Então, acho que isso realmente vai vir muito à tona, né? Eu acho que a gente, nesse período, agora a gente está vendo que as pessoas, mesmo já voltando à sua normalidade, elas não querem participar de alguns aglomerados, elas não têm interesse de estar em locais que podem ser de potenciais de contaminação. Então, assim, a questão da qualidade de vida, da mudança, eu acho que obesidade, os crônicos, enfim, todos eles vão estar envolvidos nesse processo aí, né, de monitorização, que eu acho que vai ser uma coisa que a gente tem aí para frente para tratar, e que eu acho que a pandemia trouxe de que muitas pessoas que aparentemente estavam saudáveis foram a óbito. Então, assim, por quê? Porque aparentemente estavam, né? Na verdade, então, assim, a questão de não estar fazendo os exames, não estar fazendo acompanhamento médico, não estar fazendo a questão de prevenção, né? Da saúde, nessa parte mais inicial, não estava ocorrendo. Então, isso eu acredito que vem para ficar. Uma outra coisa que no laboratório em si, a gente via como vamos dizer assim, um apêndice ou uma coisa que sustentava apenas para idosos e alguns pacientes que eram acamados, que era a coleta externa, né? Que era a coleta em domicílio, é uma coisa que vai ficar. Na verdade, eu acredito que a tendência vai ser que as pessoas tendem a fazer os exames em suas residências ou no seu ambiente de trabalho, mas que eles não se desloquem mais para os laboratórios, né, de forma massiva como a gente tinha antes. Então, acho que esse cenário de coleta externa ele vai se instalar e perdurar aí pelos próximos tempos, no sentido de trazer até uma questão de segurança para o paciente, né? O drive também acredito que funciona bem, né? A gente tem experiência de outros serviços podendo ser coletados no drive, então que também funciona, né? Na questão de trazer comodidade, conforto. Então, acho que essas alternativas que a gente criou para o cliente ser atendido e ter o seu diagnóstico feito, eu acho que as mais importantes que vão ficar seriam a coleta externa e o drive, que eu acredito que vai se perdurar aí após pandemia. Bem, muito obrigado. Infelizmente, acho que a Amanda não conseguiu mandar a pergunta dela. Já estamos quase no limite, eu não sei se dá tempo de pegar outra pergunta, como vocês não fizeram, então eu queria fazer uma fala aqui, depois eu vou passar para a Tati encerrar e liberar vocês. Antes de ir embora, eu queria fazer uma captura da tela com vocês, com as câmeras abertas no final para registrar, então quem estiver completamente descabelado tem 2 minutos aí, por favor, pentear o cabelo dos meus alunos. Queria começar agradecendo, eu acho que foi extremamente proveitoso, eu acho que funcionou tanto para os alunos de administração como de outras áreas que entraram aqui para ver que mesmo nas crises você consegue, com uma resposta rápida, aprender e até melhorar. Eu acho que vocês deixaram isso bem claro. Nós tivemos aí cases de sucesso, acho que todos mostraram cases de sucesso de como isso pode ser feito. Então, eu queria agradecer vocês, espero que nossos alunos tenham absorvido, aprendido alguma coisa. Eu, com certeza, aprendi muito, e eu acho que isso corrobora muito com aquilo que a gente fala em sala de aula, de enquadrar os processos, de treinar as pessoas, de ter ética, de ter responsabilidade, e aí, com certeza, você acaba tendo os resultados mais adequados. Então, eu só queria agradecer, vou passar para a Tati fazer uma fala dela, e depois vocês abram, por favor, os microfones, as câmeras de vocês aí, para a gente fazer uma captura de tela e deixar registrado para os anais da história. Vai lá, chefe. Então, na verdade, só para a gente finalizar mesmo, agradecer a participação do Diogo, da Priscila e da Amanda aqui no nosso evento. Foram falas muito enriquecedoras, né? A gente conseguiu visualizar algumas coisas em comum nas falas dos gestores que participaram do nosso evento ontem, né? Ressaltando a importância das pessoas em todo esse processo, né? Da valorização dos funcionários, em repensar processos, e executar esses processos, né, principalmente, de maneira com qualidade, enfim. Muito obrigada pela participação de vocês.
Espero poder contar com vocês em próximos eventos. Gostei muito da participação de todos vocês. E é isso. O Felipe quer tirar uma foto aqui, que ele é blogueirinho, ele gosta de postar as coisas. Por sinal, gostaria que meus alunos de administração não esquecessem que eu estou em outra live, que a Tati me bota em todas as lives que ela não quer. É verdade. Às 18 horas. 18 horas hoje a gente tem uma outra live, é verdade, Felipe. Oficial do CESUPA de administração, falando com o Sérgio. Mas vamos lá, nossos alunos que estejam aí mais apresentáveis, por favor, abram suas câmeras. Juliane, Fernando, Camila, Iana, Carolyn, Luca, abram aí, isso. Valeu, Carol, valeu, Gustavo. Vão abrindo aí rapidinho, bora ver quem mais aparece aqui que a gente faz um registro. Muito bom, Iana. Ô, Maiana, isso aqui é bacana, no carro, mas vai aparecer, né, Maiana? Tá certo. Para estar presente. Mais alguém? Valeu, Fernando. Então vamos lá, deixa eu preparar aqui a captura da tela para ficar registrado para a chefa. Agora sim, agora vocês estão entrando em peso. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Sorriam. E valeu, já está salvo aqui na minha tela. Cara de vocês, muito obrigado para todo mundo. A gravação, isso vai ficar gravado, então depois a Tati deve disponibilizar para quem quiser, se alguém quiser